Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, que nos concede mais esta rica oportunidade de podermos estar aqui juntamente com os irmãos numa nobre tarefa, né, que é ministrar a palavra do Senhor, né? Não há nada mais gratificante para o ser humano, para o homem, do que ele ser o portador da palavra de Deus, irmãos. Não tem nada mais gratificante para qualquer pessoa do que ele ser aquele que irá ministrar a palavra de Deus. É um privilégio e deveria ser um motivo de grande alegria para todos que têm essa oportunidade, né? Então eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade, pela confiança do pastor Robério, do ministério, de poder estar transmitindo esse estudo, essa série de estudos que nós vamos iniciar no dia de hoje, onde nós vamos falar de um tema aonde deveria ser um tema muito mais corrente nas nossas igrejas, né? Mas que infelizmente, estávamos aqui falando com o pastor Robério estava falando também acerca dessa acomodação que vai acontecendo conforme o tempo vai passando, e nós vamos deixando muitas das vezes de trabalhar os nossos rudimentos da nossa fé cristã, e aí vai ficando para trás, e a gente vai se esquecendo de muitas coisas que nós aprendemos acerca da palavra de Deus. Então é sempre bom nós estarmos relembrando, trazendo à memória tudo o que a palavra de Deus nos orienta acerca da nossa salvação, porque o que nós vamos falar aqui nada mais é do que falar acerca da nossa salvação. Então eu espero que nessas 4 semanas os irmãos façam um bom proveito de tudo que nós iremos falar aqui, e que o Espírito Santo possa trazer um entendimento, discernimento para todos nós, amém? Nós vamos trabalhar, meus irmãos, nós vamos trabalhar com o slide, né? O irmão Edson vai me ajudar ali, no que for possível, no que for necessário, e nós dividimos o nosso estudo em quatro semanas, em 4 tópicos. No primeiro tópico, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o conceito e o posicionamento, né, o momento do arrebatamento da igreja. É claro que nós vamos ser loucos de querer colocar uma data, né, para o retorno do Senhor Jesus, mas nós vamos tentar situar no tempo, né, no tempo de Deus, o retorno do nosso Senhor. Então a primeira semana vai ser isso daí. Na segunda semana, semana que vem, nós vamos falar sobre apresentar os antecedentes do arrebatamento. Então, o que a Bíblia ela nos fala acerca daquilo que antecede a volta do Senhor, tá? Na terceira semana, nós vamos falar sobre o que vai acontecer depois, tá? O que vai suceder o arrebatamento da igreja. E na última semana nós vamos fechar com esse tópico: como devemos então nos preparar para o arrebatamento da igreja. Então esses vão ser os 4 temas que nós vamos trabalhar nessas 4 semanas, tá ok? Eu quero começar o nosso estudo com um vídeo, tá? Vou passar um vídeo para vocês de 8 minutos, que vai falar acerca para dar introdução nesse tema, tá bom? O irmão Edson vai colocar ali para mim o vídeo.
Só um vídeo para nós introduzirmos o tema, né? É claro que muitos dos acontecimentos que nós vimos nesse vídeo é ficção, claro, né? Há toda uma cenas até de filme mesmo, mas que retratam uma verdade que irá acontecer, tá? Então é muito importante que nós possamos novamente voltar àquilo que a Bíblia nos orienta, porque nós estamos incorrendo num erro muito grande e num erro muito grave se nós não dermos a devida atenção para o tema do arrebatamento. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é a carta, né, que é o capítulo onde Paulo ele vai falar acerca desse momento do arrebatamento e da ressurreição. Capítulo 15 da primeira carta, capítulo 15, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Mais para frente, no versículo, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então veja quanto é importante o tema. Aí você vai me perguntar assim: irmão, mas isso aconteceu lá, isso não acontece hoje em dia, será que não? Eu sempre, na minha primeira aula de teologia, em todos os núcleos que eu começo, eu faço uma pergunta para a turma. Olha só como muitos crentes que estão na igreja há muitos anos não sabem nem para onde vai. A pergunta que eu faço é para a turma: quem quer passar pelo tribunal de Cristo, levanta a mão. Aí sempre tem um ou outro que levanta, outros fica meio ressabiado. Aí eu faço outra pergunta: e no grande trono branco, quem quer passar? Aí uns se alegram, né? Falam assim: opa, trono lembra a realeza, né? Trono eu vou passar sim, trono eu quero. Tribunal lembra julgamento, eu não quero. Tem muito crente que não sabe para onde quer ir, pois a Bíblia diz que todos os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão segundo a obra que fizeram aqui. E todos os ímpios, todos os que negaram ao Senhor Jesus, passarão pelo grande trono branco para receber o juízo final, e irão para o lago de fogo e enxofre. Mas dentro da igreja há uma dúvida. Então parece que você vai falar assim: não, arrebatamento eu não preciso aprender mais nada, sobre ressurreição eu não preciso aprender mais nada. Mas não é verdade. Nós precisamos estar sempre falando acerca desses principais temas acerca da salvação, tá ok? Então vamos começar. Houve uma época em que a palavra arrebatamento ela era pouco comentada. Geralmente o termo mais usado era advento. Advento quer dizer vinda também, né? Então não era muito usado o termo arrebatamento. Geralmente era usado mais o termo advento, tá? Com o passar do tempo, principalmente com o surgimento de alguns grupos religiosos que usavam e até usam ainda hoje no nome da sua denominação, o nome advento, e infelizmente pregavam e pregaram o retorno de Cristo, e Cristo não voltou na data que eles haviam previsto. Então começou a dar-se uma atenção maior para a palavra arrebatamento.
Então começou-se a buscar nas Escrituras o verdadeiro significado da palavra arrebatamento, tá? Um dos maiores problemas desde a história do início do cristianismo foi que o homem sempre tentou datar a volta de Cristo. Há grupos religiosos que tentaram e marcaram o retorno de Cristo, e não foi uma vez só não. Teve grupo religioso que marcou o retorno de Cristo, Cristo não voltou, e aí eles disseram que houve um erro na interpretação da data, marcaram a data para 1 ano depois, e Cristo não voltou, e aí eles criaram uma outra doutrina, uma doutrina do juízo investigativo, para tentar justificar ainda o seu erro. Então um dos grandes problemas do homem, foi que o homem sempre quis saber, quando Cristo voltaria. E o que a Bíblia pode nos dizer acerca disso? Tá? Então vamos lá. Ao longo desse pouco mais de 2000 anos que nós estamos vivendo, apareceu vários grupos que tentaram marcar a data do retorno de Cristo, mesmo a Bíblia dizendo que ninguém sabe a hora, a data, ninguém sabe. Jesus falou que ninguém sabe, somente o Pai. Mesmo assim, há pessoas que querem, pelo seu bel prazer, distorcer a palavra de Deus, querem pegar a palavra de Deus e acrescentar algo que não está nela, para tentar marcar uma data para a volta de Jesus, mesmo estando na palavra de Deus. Eu sempre digo que, qual é a dificuldade de ler a Bíblia e interpretar o que está nela? Qual é a dificuldade de ler e falar assim, olha, Jesus disse que ninguém, nem os anjos, nem os homens, somente o Pai sabe quando isso vai acontecer. Qual a dificuldade de aceitar isso daí? Qual que é a dificuldade? De ler simplesmente ali e falar assim, bom, se está escrito aqui, pronto, eu me contento com o que está escrito aqui. Jesus falou, se Jesus falou, não é para nós nos preocuparmos com isso. Com a data não, mas eu tenho que me preparar da melhor maneira possível, para que quando isso acontecer, eu esteja preparado. Então o grande problema foi esse. É claro que cada geração, ela sempre vai dizer assim, eu estou aguardando a volta de Cristo na minha geração. Toda geração fala isso. Você pode ver que tem muitas pessoas que falam assim, pregadores que falam assim, Jesus vai voltar nessa geração. Na minha geração Jesus vai voltar. Isso sempre aconteceu. Então todo mundo fala, Jesus vai voltar na minha geração, no tempo no meu momento, no meu tempo. Isso gerou um grande problema, que foi o problema com o aparecimento desses grupos que tentavam marcar o retorno de Jesus, tá? Quando os saduceus discutiram com Jesus, quem eram os saduceus? Os saduceus eram um dos grupos, partidos, que viveram na época de Jesus. Havia os saduceus, havia os fariseus, havia os herodianos, havia os zelotes. Então havia vários grupos, que a sociedade judaica era bem fragmentada. Os saduceus, eles pertenciam geralmente à alta nobreza, e eles tomavam conta do sinédrio. Então eles viviam perseguindo o Senhor Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma maneira, para que Jesus fosse acusado de algum erro, de alguma falha, de algum pecado, que eles queriam então desmascarar o Senhor Jesus. E numa dessas conversas, eles perguntaram para o Senhor Jesus acerca da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos era um assunto que fazia parte da doutrina de Jesus. Tanto fazia parte, que num dos capítulos do Evangelho de João, o capítulo 11, nós temos uma história lá, a história da ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega até a cidade de Betânia, 4 dias depois que Lázaro já estava morto, ali a sua irmã de Lázaro, Marta, ela vem até o Senhor Jesus toda desesperada, dizendo que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não haveria morrido. E Jesus falou assim, Marta, você crê que o seu irmão vai ressuscitar? E ela vai dizer, sim, eu acredito que Lázaro vai ressuscitar lá na frente. Ou seja,
Já havia um ensinamento, a doutrina acerca da ressurreição, mas os nossos amigos saduceus, eles perguntaram acerca da ressurreição dos mortos. E aí Jesus vai responder para eles assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Jesus vai fazer uma citação do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, aonde está escrito assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus respondeu para os saduceus, falou assim: vocês não conhecem as escrituras? Vocês não vê o que está escrito lá no livro de Êxodo, que diz que Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos? Então qual é a sua dúvida acerca da ressurreição? Qual é o problema acerca da ressurreição? Se você crê no Deus que é o Deus da vida, tá? Então veja que já tinha esse questionamento. Bom, o que acontece? O Senhor Jesus também vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele vai dizer também: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, se bem que o corpo adormece, o espírito daquele que crê em Jesus continua vivendo. Então a Bíblia vai tratar com nós acerca deste assunto da ressurreição, tá? Acerca do arrebatamento da igreja. Bom, quando se despedia de seus discípulos, no final, na última semana do ministério de Jesus, Jesus vai dizer para eles, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então tem a promessa, mas acontece, porém, com o passar do tempo, os cristãos começaram a se esquecer dessas promessas. Foi o que o pastor falou aqui um pouquinho antes para mim. Às vezes é necessário um choque, porque parece que o crente, ele vai dormir em berço esplêndido, e ele fica achando que não precisa fazer mais nada. Eu já estou salvo, eu já estou na igreja, então está tudo certo, eu não preciso me esforçar mais, eu não preciso fazer mais nada. Então ele vai se esquecendo aos poucos das promessas que a palavra de Deus nos garante. Então o que acontece? Começa a surgir problemas dentro da igreja. Olha o que vai acontecer. Eu separei 2 textos aqui para nós analisarmos isso aí. O primeiro se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, tá? Na verdade é a segunda carta do apóstolo Pedro, está errado ali, tá? A segunda carta. Ele começa dizendo assim: amados, já esta é a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então Pedro escreve esta carta, e o que eu acho bonito na Bíblia é que o próprio título, epístola ou carta, ela foi escrita, todas elas, as epístolas foram escritas para responder a dúvidas que a comunidade estava aparecendo. Então, por exemplo, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, havia vários problemas na igreja de Corinto. Havia problema de o camarada estava dormindo com a madrasta, havia problema acerca da Santa Ceia, havia problema acerca dos dons, do uso dos dons espirituais, havia problema de mentira, havia problema no casamento, capítulo 7, ele vai dar várias orientações lá. Então havia vários problemas naquela igreja. As cartas eram respostas para essas dúvidas, essas perguntas. Pedro
percebe que na comunidade onde muito provavelmente ele era o pastor, ele percebe que tinha crente que já estava duvidando da volta de Jesus. Já estava se questionando, cadê? Cadê a volta? Cadê as promessas? Vai acontecer ou não vai? Já se passaram aí cerca de 30 anos da ascensão do Senhor Jesus. Cadê ele que não vai voltar? Ele não falou que iria voltar? Então veja que era um problema na igreja. É claro que se nós perguntarmos aqui, talvez, o crente vai dizer assim, não, eu não tenho essa dúvida. Mas muitos cristãos vão estar com essa dúvida na cabeça. Será que Jesus vai voltar mesmo? Então havia essa dúvida. E aí Pedro vai responder para eles, vai dizer assim, olha, não se esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, espera, aguarda. Não fica ouvindo essas palavras que estão que estão querendo levar a igreja a cair no erro. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é o texto clássico, o texto de 1 Tessalonicenses que o pastor leu aqui. Então ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos. Está falando com quem? Com a igreja. Para a igreja. Que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem eram aqueles que não têm esperança? Que Paulo está querendo dizer? Os incrédulos. Era ele que está querendo dizer. Disse, os incrédulos, eles não têm esperança nenhuma. Mas vocês é diferente. Nós temos uma promessa. E ele vai dizer, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Foi o que o pastor já introduziu aqui. Então veja que Paulo vai usar o tempo, o pronome, nós. Paulo acreditava que Jesus poderia retornar naquele momento. Ele falou assim, nós, os que estivermos vivos, na vinda do Senhor, não vamos preceder aqueles que morreram primeiro, aqueles que morreram em Cristo Jesus, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Aí aparece então pela primeira vez o termo arrebatado, juntamente com eles, os que morreram e ressuscitaram, os que morreram em Cristo Jesus e ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Pedro escreve uma carta para uma comunidade na Ásia Menor que tinha dúvidas acerca da volta de Jesus. E Paulo escreve uma carta também para a igreja que está na cidade de Tessalônica, aonde também há dúvidas acerca da volta de Jesus. Bom, o interessante para nós é que muito provavelmente a primeira carta aos Tessalonicenses é o segundo texto mais antigo do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, você vai começar pelos evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos e assim vai. Mas ali não está numa ordem cronológica. O primeiro texto escrito do Novo Testamento foi Gálatas, e depois de Gálatas foi 1 Tessalonicenses. 5 capítulos, onde Paulo vai tratar acerca do principal tema, da principal doutrina do Evangelho, o arrebatamento da igreja. Porque nós lemos em 1 Coríntios, por isso que eu quis ler, que se eu não acreditar nisso, eu permaneço aonde? Pecado. Então veja a importância. Então a primeira carta, Gálatas, a segunda carta neotestamentária do Novo Testamento, já é uma carta que vai tratar do principal tema,
a ressurreição e o arrebatamento da igreja, que é logo para fixar isso aí nos crentes, que é logo para deixar os crentes alertas, assim, ó, Jesus vai voltar, ele não se esqueceu da promessa dele não. E aí Paulo vai então pedir para que um console o outro. Eu e o pastor nós não combinamos não, viu? Ele não viu meus slides, mas eu grifei ali a palavra consolai-vos. Por quê? Qual o significado? Então vamos lá, arrebatados. Qual o significado dessa palavrinha no grego? No grego essa palavra é harpazo. Ela quer dizer pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar para si mesmo, tá? Arrancar, tirar. Isso quer dizer arrebatado. Tirar com força, tá? Tirar sem avisar, tirar, tá? Tirar com surpresa, tá? Com rapidez, com velocidade, tá? No latim essa palavra foi traduzida como raptus, tá? Raptar, tirar, tá? E aí, consolai-vos. O que é consolai-vos? Consolar é aliviar, amenizar a aflição, confortar, conformar-se. Então Paulo vai dizer assim, olha, consola um ao outro com essas palavras, tá? Alivia o sofrimento, a aflição. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Só isso, irmãos, já é uma palavra para nós nos consolarmos. Já é uma palavra para a gente estar com o coração alegre, regozijado, de saber que a palavra de Deus vai se cumprir. Então, o texto vai dizer isso daí. O propósito, qual que é o propósito do arrebatamento? Será o momento em que o Senhor arrancará, tomará de surpresa, extrairá da terra a sua igreja. Quem é a igreja? A igreja é composta por pessoas regeneradas em Cristo Jesus, e levará para se encontrar com Ele nos ares, para se encontrar com Jesus nos ares, tá? Então esse é o propósito do arrebatamento. Bom, continuando aqui, quem que vai participar do arrebatamento? Quais são os sujeitos do arrebatamento? Primeiro, Paulo vai dizer, o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo, o mesmo Senhor, Paulo vai dizer, Ele é a primeira pessoa que vai participar do arrebatamento, tá? O arcanjo que dará a ordem, que dará a ordem será o Senhor, mas que soará a trombeta. Aqui já cai por terra o ensinamento de um grupo que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Ué, como que pode ser duas pessoas aqui? Se o Senhor voltará e o anjo soará a trombeta, como que pode ser os dois? Não tem como, tá? Então, e a Bíblia só tem um arcanjo. A Bíblia só chama uma pessoa de arcanjo, que é Miguel, tá? Terceiro grupo, os mortos em Cristo. Aqueles que morreram professando a fé, eles virão primeiro, ressuscitarão, tá? E depois, aqueles que estiverem vivos, preparados. Os vivos, aqueles que estiverem na presença do Senhor, aqueles que estiverem em obediência à santa e bendita palavra do Senhor. É por isso que o pastor citou aqui, que não é de qualquer jeito, irmãos, não é de qualquer maneira. Se Jesus olhasse a intenção, porque tem gente que fala assim, não, Jesus quer só a intenção, só o coração. Tem uma passagem no Antigo Testamento, lá na carta de Samuel, de um homem chamado Uzá. E Uzá estava do lado da arca. Pegaram a arca da aliança, foram buscar a arca da aliança, que estava na mão dos filisteus, ficou perdido um monte de tempo. Davi resolve buscar a arca da aliança, e quando eles estão passando, coloca a arca da aliança errado, em cima de um carro de boi, né? E eles estão caminhando pelo terreno, e Uzá, que era uma pessoa, ele percebe que a arca vai cair, vai passar por um ribeiro, a arca vai cair, e na sua boa intenção, ele fala assim, não vou deixar a arca do Senhor cair. Ele toca na arca. Na hora que ele toca na arca, Deus fulmina ele. Tem um ditado, né, popular, que diz que de boas intenções, onde é que está cheio? É lá que está cheio de boas intenções.
Então Jesus olha, irmãos, não é para nossa intenção não, mas é para nossa fidelidade. Aleluia. É para nossa fidelidade, para nossa obediência. Então não é de qualquer forma. Não adianta, irmãos, naquele grande dia, Jesus disse: muitos me dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz outro aquilo. A Bíblia não diz, mas nós podemos aqui falar de uma conjectura sem falar heresia. Jesus respondeu: você fez tudo isso, você só se esqueceu de se converter. Então, meus irmãos, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que nós vamos estar preparados, tá? Então esses são os participantes: o próprio Senhor Jesus, o arcanjo que soará a trombeta, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois aqueles que estiverem vivos, preparados, obedientes, debaixo do senhorio. Por isso que Paulo diz: o mesmo Senhor, aquele que tem Jesus como Senhor, ele não vive mais do jeito que ele quer. Ora, se eu tenho o Senhor da minha vida, a vida não é mais minha, a vida é do meu Senhor. Não é mais minha, não pertence mais a mim, ela tem um Senhor. E se o meu Senhor fala que é para fazer isso, eu tenho que fazer. Se o meu Senhor fala para não fazer aquilo, eu não posso fazer. Então o mesmo Senhor vai descer, e aqueles que estiverem embaixo do senhorio de Cristo estão preparados, tá? Características do arrebatamento: 4 características. Primeiro, surpresa. Vai ser uma hora que ninguém espera. Vai ser no momento onde ninguém vai ser avisado antes. Não vai haver um aviso prévio, não vai haver um alerta, não vai haver um sinal. Vai haver surpresa, tá? Como ladrão na noite, tá? Ou seja, de repente, tá? Então, se eu sei que isso aí vai acontecer a qualquer momento, pode ser agora, eu não tenho que estar preparado, porque se vai ser surpresa, não tem tempo para ficar, não, eu volto. Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, e ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Ele me chamava às vezes para conversar, e nós conversávamos. O nome dele era Joel. E ele falava assim: mas então quer dizer que se eu estiver no leito de morte e eu aceitar o Senhor Jesus, eu vou ser salvo? Eu falei: vai ser salvo. Aí eu fiz assim: a questão é, Joel, você sabe quando vai ser isso? Pode ser que a sua hora chegue. Então não tem tempo para ficar brincando, porque vai ser de surpresa, tá? O texto de Mateus 24, 35 e 36, o próprio Senhor Jesus vai dizer que o dia, a hora, ninguém sabe. Isso fala de surpresa, tá? Depois ele vai falar, eu vou falar na semana que vem. Depois ele cita o caso de Noé, que será como nos dias de Noé. Vamos ver como era nos dias de Noé, tá? Vai ser semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Segunda característica: invisibilidade. Por que invisibilidade? O arrebatamento, a volta de Jesus, todo o contexto da volta de Jesus, ela vai se dar em 2 fases, tá? Na primeira fase, só os salvos ouvirão a trombeta. Só salvos ouvirão a trombeta. Na segunda fase, Apocalipse vai dizer que todo olho o verá. Na primeira fase, nós subiremos para encontrar com o nosso Senhor. Na segunda fase, o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Então o retorno de Jesus será em 2 fases, tá? Então na primeira fase ela é invisível. Para quem? Para o mundo, tá? Terceira característica: a imaterialidade. O que é isso? No texto lá de Coríntios, Paulo vai dizer, ele vai dizer assim, que se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, irmãos, Paulo vai dizer isso daí, fala da imaterialidade, ou seja, não vai ser isso aqui não, tá? Vai ser imaterial, vai ser um corpo espiritual. É o corpo, tá? Por exemplo, Jesus ressuscitou num outro corpo, ou ele ressuscitou no corpo dele mesmo? O corpo dele. Você vai ressuscitar no seu corpo, só que num corpo glorificado, num corpo espiritual, tá?
E a quarta característica é a velocidade. Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 51, no momento, no grego, o original dessa palavra é átomo. Átomo é a menor partícula do universo e ela é indivisível. Paulo usa esta palavra para dizer assim, será num momento. Ele usa a palavra átomo para falar da velocidade que será. E aí ele vai dar uma ideia dizendo, será num abrir e fechar de olhos. Não tem tempo. Dá tempo de fazer alguma coisa, irmãos? Abrir e fechar de olhos? Dá tempo? Não dá tempo nem de falar perdão. Não dá. Então essas são as quatro características do arrebatamento. A natureza da volta de Jesus, ela é literal, ou seja, é o sentido próprio da palavra, não é simbólico. Ninguém está de brincadeira na igreja não, irmãos. Jesus falou que vai voltar, e ele vai voltar literal. Não é conto da carochinha não, não é historinha em quadrinho não. Ele falou que vai voltar, e a gente precisa acreditar, crer que ele retornará. Então a volta de Jesus é literal, ela é iminente. O que é iminente? Iminente é aquilo que está prestes a acontecer, tá? Então não é aquilo que pode acontecer, vai acontecer, é iminente, tá? E a terceira é súbita, tá? Ou seja, ela é repentina, tá? Ela é de surpresa, de repente, é inesperada, tá? Então são as três naturezas da volta de Jesus. Bom, se dará em duas fases, como eu disse. A primeira fase é invisível para o mundo, porque somente os salvos em Cristo ouvirão a trombeta. E a segunda fase será visível a todos, se refere à vinda do Senhor Jesus lá no final da tribulação, no final dos 7 anos da tribulação. Aí Jesus virá conosco, nós viremos com Jesus, a igreja, os salvos, viremos acompanhado com o Senhor Jesus, e aí sim Jesus pisará no Monte das Oliveiras, porque nós sabemos que o arrebatamento, o que significa? O arrebatamento é o trabalhar de Deus com Israel. Por isso que a igreja não vai participar da tribulação, porque Deus nos tirará daqui, porque Deus vai tratar com o povo que Ele escolheu, com Israel. Então a tribulação, 7 anos de tribulação, é o acertar de contas de Deus com o seu povo, o povo que rejeitou o Messias. E aí Deus então vai tratar com Israel os acontecimentos do Apocalipse, selo, trombeta, taça, vão acontecer todos aqueles eventos, e aí no final da tribulação, na guerra do Armagedon, é que vai acontecer então a segunda fase da vinda de Jesus, tá? Tudo bem, irmãos? Então, a diferença dessas duas fases: no arrebatamento será em segredo, a segunda vinda será pública, todo olho verá. No arrebatamento, Cristo vem para a igreja, tá? Na segunda vinda, Cristo vem com a igreja. No arrebatamento será antes da grande tribulação, a segunda vinda será após a grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem nos ares, nós é que subiremos. Na segunda vinda, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, os santos o verão. Na segunda vinda, todo olho verá. No arrebatamento será um tempo de alegria, é tempo de regozijo, tá? É o tempo da onde as primícias serão tiradas, tá? É o tempo de alegria, de regozijo. Sairemos do sofrimento, do choro, do pranto, da dor, e iremos nos encontrar com o Senhor, tá? E depois nós vamos falar também, na terceira semana, o que vai acontecer depois do arrebatamento. Por que é um motivo de alegria? Bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, receber galardão do Senhor, participar das bodas juntamente com o nosso Senhor, tá? Então é motivo de alegria, tá? Já a segunda vinda é um tempo de lamentação. É só ver lá o que vai acontecer no livro do Apocalipse: taça, selo, trombeta, tempo de lamentação. Literalmente o chicote vai estalar nessa terra, tá? Por isso que é melhor subir logo.
Da primeira, irmão, porque o negócio vai ficar feio aqui, tá? No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na segunda vinda serão destruídos, tá? O arrebatamento é em todo o planeta, não é local, é em todo o planeta, tá? E a segunda vinda será física em Israel, tá? Então essas são as diferenças das duas fases da vinda de Jesus. Bom, vamos tentar agora localizar esse momento sem datar, tá? Que ninguém vai ser doido aqui de dar data para a volta de Jesus, tá? Nós acreditamos numa doutrina chamada, nós, os pentecostais, somos dispensacionalistas, tá? O que é isso? Nós acreditamos numa doutrina que fala de 7 dispensações bíblicas. Quais são? O que é dispensação? Dispensação é um período de tempo. Em cada uma dessas dispensações, Deus colocou um objetivo para o homem e o homem falhou, tá? E aí terminava uma dispensação e começava uma outra dispensação. Então são 7. Inocência, que começou lá no Éden, antes do homem pecar. É aquele período antes do homem cair no pecado, antes dele comer, ele e Eva comerem o fruto proibido. É chamado de dispensação da inocência. O que Deus pediu? Qual que era o objetivo do homem? Tinha que obedecer. Obedecer o quê? Não come daquele fruto. Só isso. Podia comer de qualquer fruto, só daquele que não. Eles fizeram justamente o contrário, né? Comeram daquele que não era permitido. Desobedeceram. Qual foi o juízo de Deus? Maldição e morte. Termina a dispensação da inocência, começa a dispensação da consciência. Agora o homem, ele é sabedor, ele é consciente do que ele está fazendo, tá? E aí qual foi o propósito de Deus? Era a adoração, tá? Deus queria que o homem adorasse ele, mas o que aconteceu? Novamente o homem falhou, eles erraram, houve corrupção geral. Gênesis capítulo 3, 4, 5, 6, 7, vai falar do dilúvio, que é o juízo de Deus. Começa a terceira dispensação do governo humano, tá? Aonde Deus, depois do dilúvio, diz para Noé e sua família povoarem novamente a terra, tá? Então, a promessa era que eles tinham que povoar a terra, tá? Mas o que aconteceu? Eles ficaram presos lá na Torre de Babel, não queriam povoar. Aí Deus então espalha todos eles, tá? Então o juízo de Deus é a confusão das línguas, para que eles não conseguissem se comunicar uns com os outros. E aí então eles foram obrigados a se espalhar, tá? Começa a quarta dispensação, a dispensação patriarcal ou da aliança, né? É onde Deus então passa aquele período onde eles vão ir para o Egito, ficam presos no Egito, cativos no Egito, e Deus então faz uma promessa. Qual a promessa? A promessa é: eu vou tirar vocês daí, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, tá? Eles tinham que fazer o quê? Guardar, né, a promessa, crer na promessa. Mas eles novamente erraram, novamente falharam, e Deus então leva eles escravos no Egito. Começa então depois a quinta dispensação, a dispensação da lei. Deus novamente, na sua misericórdia, levanta Moisés, tira o povo do Egito, dá a lei para eles, e eles tinham que fazer o quê? Obedecer a lei. Deus só queria isso, obedece a lei. Mas eles erraram novamente, violaram a lei. Qual foi o castigo? O êxodo, a dispersão mundial. Então os judeus foram dispersos por todo o mundo. E aí começa a dispensação que nós estamos, da graça, tá? A dispensação da lei, ela vai de Moisés até Cristo. Cristo cumpre toda a lei, tá? Ele cumpre a lei e morre na cruz por nós, e começa a dispensação da graça. Se você perceber aqui, está com o tempo está dizendo assim, ó, qual que é o tempo? Indeterminado. Quanto tempo já tem a dispensação da graça? Quase 2000 anos, né? Quanto tempo vai durar?
Não sei. Pode ser amanhã, pode ser hoje, tá? Pode ser agora, tá? Quanto tempo vai demorar? Não sei. Então nós estamos nessa dispensação da graça, tá? Qual é a última dispensação? O milênio. Então a dispensação da graça, qual é? Então imagina, sabe aquele reloginho que os antigos usavam, ampulheta, que virava a areia, virava assim, a areia caía. Nesse relógio de Deus, porque nós temos o tempo Cronos. O tempo Cronos é aquele que está dizendo para mim assim, ó, Renato, você só tem mais 5 minutos. É o tempo Cronos. E tem o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus não está limitado a minuto, segundo, hora, dia, mês, semana. Não está, tá? No tempo de Deus, no tempo Kairos, Deus está com a ampulheta dele assim, ó, dispensação da graça, dispensação da graça. A hora que Deus fala assim, ó, chega, virei. Arrebatamento. A hora que Deus fala assim, chega, termina a graça, bum, virou. Arrebatamento. Tirou a igreja daqui, tirou os salvos. Começa o período da tribulação, tá? Na qual nós cremos que não participaremos da tribulação, porque somos pré-tribulacionistas, tá? E aí Deus vai tratar com Israel durante 7 anos, tá? E aí no final dos 7 anos Jesus voltará para Israel, tá? Então nós estamos nesse tempo da graça, mas não brinca com ela não abusa dela não, porque a qualquer momento Jesus vai virar a ampulheta, tá? E aí começa a última dispensação, que é a dispensação do milênio, tá? Que aí vai ser o governo teocrático de Cristo. Cristo virá, prenderá Satanás por 1000 anos, literais, 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por um breve período de tempo. A Bíblia não diz quanto tempo será, para a sua última rebelião. A sua última rebelião vai gerar o juízo final, aonde Satanás, o anticristo, o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e todos os que morreram, desde o primeiro homicida Caim até o último que negou o Senhor Jesus, ressuscitará. É a segunda ressurreição, para que o seu nome não seja encontrado no livro da vida, e dali então ele também será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde ele sofrerá eternamente. Conscientemente, Jesus, se tem uma pessoa que mais falou sobre o inferno, foi Jesus. Ele deu para nós um retrato de como é o inferno. Ele disse assim, ó, ele olhou por um vale lá em Jerusalém, o Vale de Inom. O Vale de Inom era onde os judeus jogavam tudo que era lixo, ficava queimando lá o lixo, cadáveres, criminosos eram jogados lá, tá? E ali ficava queimando ali, né? Material orgânico queimando. Jesus olhou e falou assim, ó, o inferno é igual a esse lugar aqui, ó. O fogo não apaga, o bicho não morre, e há ranger de dentes para todo sempre. Quer uma descrição mais perfeita do que essa, do que é o inferno? O Senhor Jesus falou de como vai ser o inferno, tá? Então a última dispensação virá o juízo final. E aí virá o que depois do juízo final? O tempo eterno, tá? A eternidade, tá bom? E aí, irmãos, tem 3 escolas de interpretação sobre o arrebatamento. Aqui é pós-tribulacionista, aqui é mid-tribulacionista, e aqui é pré-tribulacionista. Nós pentecostais acreditamos nessa daqui, ó, pré aquilo que vem antes. Então nós acreditamos que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Quem acredita na pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela tribulação, que o arrebatamento se dará só depois da tribulação, só depois dos 7 anos. E o mid é aquele grupo menor que acredita que a igreja passará por 3 anos e meio, pela metade da tribulação. Na metade da tribulação Jesus vem e arrebata a igreja. Nós defendemos pré-tribulacionista. A igreja não passará pela tribulação. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ó,
que o Senhor nos tirará e nos livrará da ira vindoura. Tá? Então há promessas, há passagens bíblicas que nos asseguram que a igreja não passará pela tribulação. Tá? Então aqui tem um desenho, ó, o modelo, já estou terminando, irmãos. Modelo pós, aquele que acredita que será depois. Aqui está a igreja, né? Ó, Cristo sobe aos céus. Essa barra vermelha aqui é a tribulação. E aí, quem acredita que o arrebatamento da igreja vai se dar após a tribulação, e será tanto para a igreja como para Israel, um grupo só. Tá? Depois vem o milênio, o juízo final. O modelo MID, ele é igual, a única diferença é que na metade, ó, você vê que está aqui, ó, na metade da tribulação, a igreja subirá para a segunda para o céu, e Israel subirá no final da tribulação. E o pré é aquilo que nós acreditamos, ó, olha a diferença. Nós acreditamos que a segunda vinda para a igreja, nós subiremos aos céus, aí começa a tribulação, e aí a segunda vinda nós viremos com a igreja, com Jesus, aí começa o milênio, depois de 1000 anos vem o juízo final. Aqui tem mais ou menos um quadro geral escatológico, tá? Não é só do arrebatamento não. Então, por exemplo, a era da igreja, que nós estamos vivendo hoje, aí a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, 7 anos de tribulação. Aí eu preciso buscar lá em Daniel, a 70ª semana de Daniel, tá? Fala desse tempo, a última semana. Das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram, falta a última semana, que é correspondente aos 7 anos da tribulação, tá? Depois vem a batalha do Armagedon, a destruição do anticristo, o milênio, Satanás é preso, aí depois Satanás será solto, o julgamento dos ímpios e o estado eterno. Então aqui tem um mapa geral da escatologia bíblica. Amém? Amém. Então, irmãos, hoje nessa primeira semana nós falamos acerca do conceito de arrebatamento, né? Das características do arrebatamento e do mapa escatológico, para que a gente possa se situar, não tentando colocar uma data, mas ficando alerta. Semana que vem, aí sim, Jesus é tão bom conosco, que ele falou assim, ó, eu não vou falar a hora, eu não vou falar a data, mas eu vou deixar alguns sinais. Semana que vem, se você quiser saber quais são esses sinais, aí você tem que vir de novo. Amém? Deus abençoe, irmãos.